Bom, pessoal, em primeiro lugar, agradecer demais a presença de todo mundo, dar as boas-vindas aos nossos alunos, né? Tanto aos nossos veteranos quanto aos nossos calouros que estão chegando agora. Sejam muito bem-vindos aqui no curso de arquitetura de Petrópolis. É sempre um prazer, assim, é sempre muito divertido e muito bom essa semana inaugural, onde a gente conhece os alunos, onde tem esse primeiro contato com a galera que está chegando, revendo os alunos aí que a gente gosta tanto de novo. Aí depois começa as aulas, aí piora. Mas na primeira semana é sempre legal. Então, sejam bem-vindos. Meu nome é Bernardo, eu sou professor de desenho aqui do curso de arquitetura. Eu dou as aulas de desenho à mão livre 1 e 2, então vocês vão me aturar aí no primeiro e no segundo período, né, que são os 2 primeiros períodos. Eu tenho aqui uma pesquisa de prodocência chamado Laboratório de Narrativas Gráficas, que é um grupo que produz histórias em quadrinhos sobre a cidade de Petrópolis e da região serrana. Então, a gente já tem esse grupo há algum tempo. Nós produzimos aí algumas histórias sobre as histórias do movimento operário de Petrópolis. A gente fez um quadrinho sobre poetas de Petrópolis e que moraram em Petrópolis. Então, a gente adaptou para a linguagem dos quadrinhos alguns poemas desses autores. Tudo isso está na fase agora meio de edição, e, enfim, da produção editorial, assim, digamos, né? E hoje a gente está aqui para falar de um quadrinho que eu fiz, chamado Sertão Coroado. Esse quadrinho, né, eu produzi ao longo aí de 2 anos e meio, entre roteiro e desenhos. É um quadrinho com 158 páginas, e é uma história real que conta um pouco desse processo de contato entre os colonizadores portugueses, brasileiros, com os indígenas nativos aqui da região, né? É baseado numa pesquisa muito séria. Então, em primeiro lugar, eu quero agradecer à Prefeitura de Petrópolis, né? A lei Paulo Gustavo, que foi a lei que eu fui contemplado nessa lei, num edital aqui da cidade. Então, é uma lei fundamental, e é muito importante que seja dito, de fomento à cultura e à arte brasileira, né? Enfim, é nomeada de um grande artista que a gente perdeu na época da pandemia, e que agora ajuda pessoas no Brasil inteiro, né? Tem editais no Brasil inteiro que ajudam a fomentar a cultura, a arte no nosso país. Então, um agradecimento à lei Paulo Gustavo, ao governo federal, à Prefeitura de Petrópolis e ao Fundo Municipal de Cultura, que também patrocinou esse trabalho. Bom, então, feitos os agradecimentos, eu preciso também agradecer algumas pessoas que me ajudaram nesse livro. Tenho que agradecer aquela moça bonita de vermelho ali atrás, que é minha esposa, que a professora da UERJ também, professora de... por favor, por favor. Professora de literatura da UERJ também, do curso de formação de professores, que me ajudou muito na preparação do texto, na revisão e tudo mais, e foi minha leitora beta, assim, foi a primeira pessoa que leu e deu sugestões, que foram incríveis, assim. Quero agradecer a Lília Almedo, que está lá filmando. Salva de palmas para ela. Produtora cultural aqui da cidade de Petrópolis, organizadora do Cineclube, que tem aqui, que passa muitos filmes legais, assim, e uma grande agitadora cultural da cidade, e ajudou na produção editorial do livro. E quero agradecer demais o professor Marcelo, que está aqui do meu lado, que muito gentilmente aceitou o convite de vir aqui para esse bate-papo sobre o quadrinho, sobre a pesquisa dele, e agradecer demais a ele por
pela pesquisa que ele desenvolve, né? Então, o Marcelo, eu vou passar a palavra para ele vai se apresentar e falar um pouco do trabalho dele, da pesquisa dele, que sem a pesquisa dele eu não teria feito esse livro, porque eu não sou um especialista na questão indígena e nada, mas quando eu me interessei pelo tema, eu comecei a procurar livros, teses e trabalhos acadêmicos para que eu pudesse ler e poder iniciar a minha pesquisa. E o trabalho fundamental para o meu trabalho foi esse, que é a dissertação de mestrado dele, que chama O Índio Virou Pó de Café, Resistência Indígena frente à Expansão Cafeira do Vale do Paraíba. É um livro assim, fundamental, de uma pesquisa assim, incrível, que sem esse livro talvez... eu li vários outros trabalhos, assim, mas esse aqui, e por isso o convite ao Marcelo, e o Marcelo também muito gentilmente escreveu o pós-fácil do meu livro aqui. Então, queria uma salva de palmas para o Marcelo, sem ele isso não teria acontecido. Marcelo. Bom, obrigado. Gente, eu vou fazer antes... Bom, primeiro, um enorme agradecimento ao Bernardo. Foi uma grande surpresa. Eu e a minha esposa Lene estávamos em casa quando eu recebi um zap dele assim, olha, eu estou aqui, fiz aqui uns quadrinhos e tal, esperando. Aí quando a gente foi ver, caramba, olha só. Primeiro, alta qualidade de desenho, né? Um quadrinho que coloca uma fase da história do Brasil que é desconhecido pela maior parte, um quadrinho que coloca personagens e momentos da história do Brasil, que é o final do século XIX, começo do século... final do século XVIII, começo do século XX, ou XX não, XIX, hoje estou bem, que mostra uma fase muito importante e as pessoas desconhecem, porque até 1800 se falava a língua indígena de Resende a Varriçaia, do outro lado do Paraíba todo, com exceção do Caminho Novo. Vocês sabiam disso? Pois é, eram povos indígenas que viviam nessas regiões. E o café fez o favor de não só dizimar, né, avançar, fazer genocídio, mas também as pessoas resistiram e resistem. Vocês sabiam que tem 177 pessoas aqui em Petrópolis que se declararam indígenas? Pois é. Como é que a gente explica isso? A gente só explica quando a gente resgata e retira um manto de invisibilidade que se criou sob a participação indígena da história do Brasil. E da história do Rio de Janeiro, da história do nosso estado, da história das cidades, da construção das cidades. Bom, mas falando isso aqui, rapidinho, eu só queria pedir licença para falar algumas coisas. Primeiro, o meu enorme prazer de estar numa instituição ligada ao UERJ aqui em Petrópolis. Primeiro que eu desconhecia, fiquei muito contente. Segundo, de saber que ela veio cria da ESD, né? Eu, que sou filho da UERJ, tive 14 anos naquela instituição, fiz a minha graduação em Geografia, fiz o movimento estudantil todo, por isso demorei um pouco para terminar a minha graduação, fiz o meu mestrado em História lá, fundei, durante a ditadura, junto com meus colegas, o Diretório Central dos Estudantes da UERJ, mesmo naquela época a gente conseguiu em 79, junto reerguer vários CIAs, tinha um companheiro que foi dessa primeira chapa do DCE em 1979, que era o Agner, que era da Escola de Desenho Industrial, grande desenhista, fazia uns monstrinhos assim, né, no jornal... aquele jornal de esportes, né? Muito maravilhoso, gente boa pra caramba, e assim, e hoje quando eu vim aqui, chegando o pessoal do CA, que está ali fora, né, falando, né, dando continuidade, né, a essa luta dos estudantes, da sua percepção de que é sempre bom e importante melhorar a universidade e a UERJ, a nossa casa, né, é muito importante que a gente preserve ela e lute por ela cada vez mais. É a casa que incluiu um monte de gente, né, eu acho que a primeira universidade estadual que fez as cotas, que são fundamentais para a gente reverter o racismo que existe, né, o racismo estrutural, seja dos povos indígenas, seja dos povos negros, né, que aqui estavam e tal. Então é importante, e por isso a minha gratidão, a minha satisfação de ter esse do primeiro convite para
ver essa obra maravilhosa do Bernardo aqui sendo lançada aqui. E segundo, por conta de estar na casa que eu, durante muito tempo, participei, né? Durante muito tempo, e vira e mexe, tô aí. Hoje em dia eu faço um namoro com o pessoal lá da arqueologia, né? Que a gente tem aí algumas atividades para isso. Então, essa é uma outra coisa que eu queria deixar aqui, que é importante. E a gente já vem aqui cutucando que eu quero fazer mais parcerias com ele, né? Eu sou uma pessoa que gostava, e sempre gostei muito de quadrinhos. Eu tinha aqueles quadrinhos alternativos, HQ. Eu me lembro, na época de infância, que existia, a única coisa que existia de história em quadrinhos era da Ebal. Era uma editora que acabou e ela fazia histórias de personagens, mas uma história muito careta, uma história muito conservadora, a história dos heróis opressores, né? E essa é uma história justamente de que mostra uma outra relação, é uma relação do agenciamento, os indígenas como protagonistas da história, como aqueles que intervêm nessa história para poder fazer, né, a construção dela. E aí, e representado isso em HQ, para mim é uma grande honra, entendeu? Muito obrigado. Imagina. Eu que agradeço. Vou aproveitar aqui, esse livro a gente lançou no ano passado, é a continuação de um outro livro, o primeiro indígena universitário do Brasil, que foi o único indígena que furou a bolha no Império. Estudou com José de Alencar. Dá para o meu amigo. Obrigado. Obrigado. É porque eu já comprei a primeira parte. Não sei se ela... não está aqui. Eu já tenho a primeira parte, agora ele me deu a segunda parte. Muito obrigado. Eu vou aproveitar e vou dar para você um livro, meu livro. Meu livro é menos legal que o seu, porque o meu livro é de arquitetura. Então, é minha dissertação de mestrado, em que eu analiso o processo criativo de um arquiteto modernista lá da cidade de Juiz de Fora, né, da onde eu sou, e eu faço essa reconstituição do processo criativo desse arquiteto em algumas de suas casas e tal. Então, obrigado. Com certeza, muito obrigado. Muito obrigado. Bom, além de... A minha formação é em arquitetura, sou arquiteto, e eu sempre gostei muito de quadrinho, leio muito quadrinho até hoje, assim, eu sou um colecionador agressivo, assim, tipo, eu compro muito e tal. E, enfim, eu já fiz, assim, muito livro de RPG, esse tipo de coisa e tal, e um tempo atrás eu lancei também um quadrinho. Esse quadrinho é um quadrinho de ficção científica, assim, que foi lançado por uma editora inglesa chamada Marcose. Então, é um quadrinho também em preto e branco, eu gosto muito de preto e branco e tal, mas num estilo diferente de desenho. Eu vou falar um pouco do estilo que eu adotei aqui nesse trabalho. E foi a primeira vez que eu fiz um quadrinho longo, assim, porque a linguagem do quadrinho é uma coisa interessante, porque não basta você saber desenhar bem, né? Saber anatomia, perspectiva, desenhar arquitetura, carro, helicóptero, o que quer que a história exija que você faça. O quadrinho pressupõe uma narrativa, pressupõe uma decupagem do roteiro, uma narrativa, um ritmo, o controle de câmera, quando é close, quando a câmera afasta, quando a câmera está de cima, de baixo, enfim. É meio que o trabalho de um diretor de cinema, assim, que você vai decidindo ângulos de câmera e tal. E eu sempre gostei, sempre fiz, eu falei, não, eu quero fazer um trabalho longo, assim. Então, foi a minha primeira experiência em fazer um longo trabalho de quadrinhos. Então, depois, quando eu decidi fazer o meu próximo quadrinho, eu quis fazer um trabalho autoral. Esse aqui é um quadrinho escrito por um escritor inglês chamado Lion Johnson, que hoje ele está lá no mercado inglês escrevendo, cara, muito bom, assim. E quando eu decidi fazer o meu quadrinho, eu falei, eu quero fazer alguma coisa autoral e alguma coisa que se passasse no Brasil, né? Isso aqui é um quadrinho de ficção científica, se passa nos Estados Unidos, tem toda uma história e tal. Eu falei, eu queria fazer. E, estando em Petrópolis e orientando os alunos nos trabalhos de TFG, sempre aparecia essa informação que os indígenas da região eram os coroados, esparciamente essa informação ia aparecendo. Quando eu criei o laboratório de narrativas gráficas com os alunos, a gente começou a fazer pesquisa de possibilidades e tal,
e a gente fez o nosso primeiro quadrinho, que é dos operários. Aí eu vi os meus alunos desenhando e falei, pô, mas eu quero desenhar também, assim. Eu não quero só orientar, eu quero fazer também. Aí eu falei, mas eu não vou deixar eles fazendo isso, eu vou procurar outra coisa para eu investigar, fazer pesquisa, uma coisa e tal. Aí, por conta dessa pesquisa que sempre surgia no trabalho dos alunos, falando sobre a questão dos indígenas, e aqui na escola, a UERJ como um todo, tem muita preocupação em rever esse passado colonial, né? Estudar a história de uma perspectiva decolonial, da gente entender esses processos, os processos que formaram a civilização brasileira, né? Então eu comecei a falar, eu vou pesquisar isso. E como eu falei, eu comecei a ler trabalhos acadêmicos, mestrado, doutorado, pesquisa sobre a região, e eu me deparei com um livro do Marcelo. E aí, é muito legal, assim, porque normalmente quando a gente procura um livro, eu quero ler um livro, quero, né, me entreter, distrair, a gente procura uma obra de ficção. E às vezes tem trabalhos acadêmicos que são mais interessantes que as obras de ficção, porque a história às vezes é mais fantástica, mais incrível do que às vezes é uma obra de ficção. Então o livro do Marcelo tem várias coisas que eu comecei a ler, e o meu plano inicial era fazer uma historinha de 10 páginas. Tá. E aí, quando eu li o livro do Marcelo, tem umas passagens assim meio aventurescas quase, assim, dos fazendeiros, dos indígenas, que foi para um lugar e tem uma emboscada e alguém... Eu falei, cara, isso dá um romance, assim, dá uma história de ficção. Então eu comecei a fazer essa decupagem da história para transformar ela em ficção, adaptar, né, um trabalho acadêmico, uma pesquisa acadêmica de vulto, para a ficção. Então, né, eu tenho que escolher qual o recorte que eu vou fazer do livro e tudo mais. Bom, isso foi desenvolvendo, junto com outras leituras. Você começa a entender um pouco do período histórico e começa a ver os desdobramentos que esse contato dos colonos com os índios, com os indígenas, e aí a história foi crescendo. No final, quando eu ganhei a lei, eu fiz um plano de 100 páginas, a história de 10 passou para 100, e de 100 passou para 150, então, inclusive está ali livro 1, porque a história continua. Eu vou continuar essa história, porque tem muita coisa ainda a ser contada sobre esse período e sobre como foi esse processo civilizatório. E isso é uma história real de um fazendeiro, José Rodrigues, que foi um dos primeiros fazendeiros. Me interrompa a qualquer momento se eu estiver falando besteira. O que é comum. Como a minha esposa pode atestar. Então, esse contato, esse fazendeiro foi o primeiro a tentar um contato amistoso com os indígenas da região, porque os conflitos eram muito grandes, né? Havia uma grande perseguição, um genocídio em marcha da população indígena nativa, e esses indígenas também não aceitavam isso como vítimas passivas, eles também revidavam. Então, se tinha núcleos de guerrilha, de guerra no interior do estado, e era muito perigoso, muito inseguro. Então isso dificultava a expansão das fazendas. Então isso afetava a economia do país, né? Lembrando que o Brasil, a mineração nas Minas Gerais, Ouro Preto, já estava entrando em decadência. Então a gente precisa, a colônia, né, a matriz Portugal, precisava de novas formas de geração de recursos, né, de abrir novas fronteiras agrícolas, e isso começou a pressionar as populações indígenas no interior do estado, né? Então, e aí os conflitos se intensificaram. É importante, o meu livro, ele tem aqui um pequeno prólogo, né, aqui a folha, né, assim, a folha de rosto e tal. E tem um pequeno prólogo para situar o leitor, assim, daquele momento histórico que a história se passa. Então,
A história, esse primeiro livro vai de 1790 a 1800. E esse é um período, essa transição do século XVIII para o século XIX, é um período de grande transformação política no mundo inteiro. Portugal, por exemplo, em 1755, teve um grande terremoto de Lisboa, que destruiu a cidade de Lisboa, um terremoto que dizem hoje teria alcançado 9 pontos na escala Richter, que é talvez um dos maiores terremotos registrados na história, que destruiu a cidade de Lisboa. Então, Lisboa estava enfrentando uma situação muito delicada, interna e externamente, porque tinha que reconstruir a capital do país, que foi completamente destruída. Nesse período, logo depois, teve a independência dos Estados Unidos. Então, uma colônia americana, né, no continente americano, se rebela contra a matriz europeia e promove a sua independência. E imediatamente, em 1789, tem a Revolução Francesa, que acaba com a monarquia francesa e corta a cabeça dos imperadores franceses e de toda a família real e de toda aquela corte. Eles foram decapitados em praça pública. Então, você imagina a situação do rei de Portugal, e a Inglaterra já estava iniciando o seu processo de revolução industrial. Então, o mundo estava num momento de transformação muito grande, né? Você tinha filósofos iluministas propondo uma nova forma de pensar em termos de filosofia, de entendimento do mundo. Então, é um momento de grande ebulição política, econômica, o mundo estava se transformando nesse momento. E aqui no Brasil, a gente tem essa questão da necessidade de abrir novas fronteiras para a produção agrícola. Então, o quadrinho começa exatamente nesse momento, em que alguém vai avisar esse fazendeiro, que é o José Rodrigues, que chegaram uns indígenas na fazenda dele. Ele está no Rio de Janeiro, chegaram os indígenas na fazenda dele e ele vai ter que ir lá lidar com esses indígenas. A despeito de que todo mundo, na verdade, ele convida esses indígenas e todo mundo acha uma loucura, porque acha que eles vão matar todo mundo, enfim. Bom, então vocês podem ver aqui, esse é o contexto geral da obra, né? Então eu escolhi um estilo de desenho assim, com pincel e bico de pena, para remeter um pouco esse tipo de arte em bico de pena e pincel se fazia nesse período também. É claro que eu não estou desenhando igual se desenhava naquela época, né? Enfim, eu tenho a minha própria linguagem, mas o quadrinho preto e branco, assim, eu gosto bastante, me atrai bastante e tal. E esse eu fiz virtualmente, né? Eu tenho uma mesa, eu posso depois mostrar o programa que eu uso, eu tenho uma mesa de desenho com uma caneta e eu desenho direto no computador, como se fosse papel. Eu posso depois abrir o arquivo original e mostrar o meu processo criativo, mas então foi a primeira vez, a segunda, era que eu fiz um quadrinho curto com ele, que eu experimentei essa técnica e achei bem bacana. Então a história começa no Rio de Janeiro. Então sempre também foi uma desculpa assim, para eu fazer uma pesquisa e mostrar essas paisagens do Rio de Janeiro do final do século XVIII. Então, aí a Igreja da Glória, como era em 1790, hoje aqui embaixo, embaixo aqui, é a Praça do Rússio. A praia chegava até o Morro do Outeiro da Glória, e hoje, até a Praça do Rússio, tem os edifícios, tem o Aterro do Flamengo, passa carro. Então o mar tá aqui hoje, assim, né? E chegava lá. Então, esse é um barato de fazer o quadrinho, essa pesquisa e esse levantamento iconográfico para poder fazer. Porque um desafio também é porque essa história se passa antes do advento da fotografia. Então, a fotografia talvez já tivesse sido inventada, mas não estava difundida, ninguém tinha máquina e tal. Então, eu tive que basear a minha pesquisa muito em quadros e desenhos, ou em fotografias já do século XIX, para eu saber mais ou menos como era, e em outras fontes para saber como era no final do século XVIII. Então, algumas paisagens, eu tenho bastante material iconográfico,
e outras eu tive que imaginar, enfim, é uma obra de ficção, né? Então, chega um momento que você vai imaginando e supondo como poderia ser. Teve algum pintor específico que, de repente, você foi lá buscar? Tem, assim, uma referência que foi importante foi o Debré. Eu tenho um livro que são as obras completas do Debré. O Debré é posterior, então entra nessa questão. Algumas paisagens que o Debré representou na época dele já eram diferentes do período da história. Então eu tive que ir em outras fontes também para ver. E às vezes tem inconsistências, imagens do mesmo período, do mesmo lugar são diferentes, porque os pintores, enfim. Então é um trabalho que você tem que ir, enfim, aos poucos, assim. Aí, aqui. Bom, então, essa primeira tentativa desse contato com os indígenas. Então, muitos dos diálogos que tem aqui foram inspirados e adaptados de cartas que o próprio José da Cruz escreveu. Porque depois ele escreve para o ministro de Portugal, pedindo ajuda. Porque ele pedia ajuda do governo para poder criar um aldeamento indígena. E ele escreveu cartas falando da posição dele em relação aos indígenas e tal. E então eles vão, no começo da história, a gente vai conhecendo um pouco os personagens, né, a personalidade de cada personagem, assim. Então tem o fazendeiro José da Cruz, o irmão dele, que é o Antônio Avelar, que era um comerciante que morava no Rio de Janeiro. Então eles tinham uma sociedade, né, o José da Cruz ficava na fazenda, e o irmão dele ficava no Rio de Janeiro. Mas aqui na minha história eles vão juntos lá ter esse primeiro contato com os indígenas. Né? Então ele fala um pouco, então, que representando algumas etnias indígenas, não necessariamente aqui os coroados, assim, mas algumas etnias e tal, e ele vai falando um pouco do contato prévio que ele tinha, porque uma coisa que o José Rodrigues falava, assim, realmente, havia questão dos ataques indígenas, mas isso está no livro do Marcelo, de uma carta do José Rodrigues, falava, eles nunca são os primeiros agressores, eles estão sempre revidando uma agressão anteriormente sofrida. E ele falou, o contato que eu tive, se a gente tratar eles com respeito, eles respeitam a gente. Se a gente cumprir a palavra empenhada, eles cumprem a palavra deles. Então, ele foi o primeiro a perceber, porque os relatos sobre os índios, sobre os indígenas daquele período, são horríveis, assim, é um preconceito, é uma coisa... eles eram tratados quase como animais, assim, como pessoas sem nenhum tipo de valor, de caráter, de ética, nada. Para vocês terem uma ideia, para a catequese do indígena, a igreja, os jesuítas, que também tem um papel importante na minha história, para eles virem para as Américas e catequizar os índios, teve um momento, se tinha uma discussão dentro da igreja, se os indígenas eram pessoas ou não, se eles tinham alma ou não. Porque se eles não tivessem alma, não teria por que catequizar uma pessoa, porque você quer salvar a alma da pessoa. Se ela não tem, não teria motivo para fazer um esforço de catequese. Porque eles não... essa discussão era real. Então o Papa, na época, lançou uma encíclica afirmando, não, eles são seres humanos, eles são pessoas, eles têm alma, né? Está escrito, eles têm alma. Então, eles cabe... o Papa teve que dizer isso, né? Para vocês terem noção de como era o tratamento, né, a esses indígenas. Então, pode repetir, por favor. É rápido. É só o seguinte, a gente tem que ler os documentos a contrapelo. Na verdade, os agressores diziam que eram agredidos. Porque veja o seguinte, a colonização no Brasil, ela durante muito tempo, até o final do século XVII, arranhava o litoral. O interior, eles praticamente faziam algumas trocas, mas não iam lá. E aí os indígenas, por exemplo, passavam, eram vários povos aqui, Araris, Chumetós, Guarulhos, Coroados, Puris, Pitais, infinidade.
eles atravessavam o Rio Paraíba na época de menor vazão e iam para o outro lado, porque a caça rareava de um lado e ia para o outro caçar. Chegou um determinado momento que, quando eles atravessaram o rio, eles viram primeiro, começou a desmatar, não tinha mais mata para ele poder, eles têm que comer. Depois, em vez de uma anta, tinha um outro negócio esquisito, né, que eles também chamavam de tapir, mas que era uma vaca. Ora, ele foi lá procurar, a caça começou a escassear de um lado, passou para o outro lado do rio, enquanto aquela se preserva, para poder fazer isso. Não viu a mata, não viu a anta, mas viu o boi. Então mata o boi para poder comer, porque é carne. Então, porque era território ancestral deles. Os outros que disseram que era propriedade dos lusos brasileiros ou dos portugueses, entendeu? Mas não era. Era território ancestral no qual eles faziam essa caminhada, né? Não é que eles fossem nômades, mas eles tinham um território que não era uma légua quadrada, meia légua e tal. Era uma coisa tal. Então, todos os documentos falam que eles são bárbaros, que eles atacaram, que eles são gentios, que eles são não sei o quê. Quando, na verdade, quem é que está tirando o sustento da família deles? Quem é que está desmatando o local, o território que eles conhecem? Quem é que está tirando a alimentação deles e tal, e que, de certa forma, está ocupando os rios que eles têm que beber água? Né? Essa é a reflexão que a gente tem que fazer. É ler os documentos no contrapelo. Porque dessa forma a gente vai entender o que tem até hoje. O que tem até hoje. Não, perfeito. E uma coisa muito importante também dentro desse contexto é que, depois desse grande terremoto lá em Portugal, quem ascende ao poder lá é o Marquês de Pombal. E o Marquês de Pombal, ele é responsável por uma revolução em Portugal, até em termos de arquitetura mesmo, assim, porque ele, junto com os engenheiros, desenvolveram um novo sistema construtivo mais resistente a terremotos na época, né, uma estrutura anti-terremotos naquele período e tal. E uma das ações mais polêmicas do Marquês de Pombal foi a expulsão dos jesuítas do Brasil. A ordem jesuíta era uma ordem de origem espanhola, né, Portugal e Espanha tinham ali uma rivalidade, enfim. Então, o Marquês de Pombal, ele acusou os jesuítas de conspirarem contra a coroa portuguesa e dificultarem a tomada do território pelos portugueses, porque, de certa maneira, a relação dele, os indígenas, às vezes, tinham uma relação maior com os jesuítas do que com enfim, era um embaraço para Portugal. E ele resolve expulsar os jesuítas. E aí criou um problema de como lidar com a questão indígena, né? O Marcelo pode falar isso melhor do que eu. E aí isso passou para a mão da população civil, né? Dos fazendeiros. E aí foi pior do que já era. Ruim, piorou, porque os abusos, a violência aumentou. Recrudesceu essa relação, né? E, enfim, então chega um momento que logo se viu, no contexto dessa história, o diretório pombalino já estava em descrédito, que não estava funcionando. Então o José Rodrigues, ele tenta colocar uma nova possibilidade de lidar com esses indígenas, que não era a maneira como lidavam os jesuítas, nem a maneira como foi apregoada pelo diretório pombalino. Ele tenta uma outra maneira de um contato, digamos assim, um pouco mais amistoso e tal. Bom, além dos personagens reais, né, os cenários, né, como eles são reais, então aqui a gente chega na fazenda do José Rodrigues, que é a fazenda de Pau Grande, aqui em Pati do Alferes. Essa fazenda existe até hoje, ela é toda restaurada, funciona com aras nela. Eu acho que ela nem é mais aberta a visitar. Você já visitou, né? Não é aberta, né? Pois é. Pois é. E aqui, por exemplo, ao desenhar essa história, eu tive que tomar uma decisão. Por quê? Essa configuração que a fazenda, tem outras imagens dessa fazenda mais para frente, mas essa configuração da fazenda, a fazenda só fica desse jeito depois de uma reforma em 1804, depois do período da minha história, um pouco depois. Mas eu não achei indícios iconográficos dessa fazenda antes da reforma. Então, eu tinha duas opções. Ou eu inventava como a fazenda era antes da reforma, ou eu mantinha assim,
para se tornar reconhecível. E eu pensei, o que é mais desejável? Inventar uma maneira que ela era antes ou manter ela como ela é reconhecida hoje, né? Então eu optei pela segunda opção porque eu achei que seria mais honesto apesar desse pequeno anacronismo, de manter, dela se tornar reconhecível aí para os leitores e tal. Então, assim, né, eu não vou ficar estendendo muito aqui, passando a história, porque não começa a dar spoiler e tal. Pois é. Mas, enfim, então, isso está muito próximo do real, porque, assim, o meu trabalho é uma obra de ficção. Uma obra de ficção, a gente tem, digamos assim, que atrapalhar, sabotar um pouco a pesquisa de quem fez, assim, porque não dá para pôr todos os personagens, tudo que acontece, tem que recortar para a história ter coesão e coerência interna. Então, alguns personagens eu combino em um só, vou fazendo esse trabalho de decupagem, de transformar um trabalho acadêmico num trabalho de ficção. Então, eu começo a compor personagens para a história que virá Game of Thrones, assim, tem 38 personagens em cada capítulo, assim, né? Então, mas isso é bem próximo do que está relatado nas cartas de José Rodrigues, de como foi o primeiro, não o primeiro contato dele, né? Mas ele já tinha tido um contato prévio, mas quando começou esse contato mais estreito, em que ele teve a ideia de fazer esse aldeamento e tentar essa convivência pacífica com os indígenas, né? Então, aqui a gente retrata, e isso aconteceu, de quando eles chegam na fazenda dele e pela primeira vez eles se veem frente a frente. E estavam todos armados, porque o Zé Rodrigues ele tinha certeza que não ia acontecer nada, que o contato ia ser pacífico, ele já tinha tido um contato prévio e foi bom, mas ele falou, leva a arma, porque, né, nunca se sabe, então eles foram, e os indígenas também, e tal. Então tem esse primeiro contato, né, a chegada dos indígenas na fazenda. Eu particularmente fiquei bastante orgulhoso desse rosto que eu fiz aqui, eu achei que ficou bonito. Eu congratulo a mim mesmo. Bom, esse personagem aqui é fundamental. Esse aqui é o cacique Bocamã. Também é um personagem real e foi o primeiro cacique puri a se dispor a um contato, a vencer essa desconfiança, né, super legítima, e tentar essa conversa. Você pode falar um pouco mais sobre o Bocamã? Na verdade, o Bocamã, ele foi passado como coroado, não sabendo, tinha também por isso e tal. O Bocamã tem uma singularidade. Ele já era mais velho, ele era bastante respeitado porque era um índio mais velho dentro da região. Ele transitava entre Minas Gerais e o Rio de Janeiro e transitava no Vale do Paraíba. Então, ele vai se aproximar. Não, primeiro momento, você tem o quê? Que ele já tinha falado. Com a diminuição do ouro em Minas Gerais, as áreas que antes eram chamadas áreas proibidas, que a coroa só permitia 3 caminhos. Um caminho por São Paulo, um caminho pelo Rio, que era a Estrada Real, e a sua variante que passava por aqui, e um caminho pela Bahia. Por exemplo, o Espírito Santo, né, não se desenvolveu porque toda aquela área era proibida. Então todos os povos viviam nessa área chamada Sertões Proibidos, quilombolas, pessoas que eram à margem da sociedade e os povos indígenas que durante algum tempo não foram perturbados. Quando o ouro começou a diminuir e aí a coroa começou a apertar, né, fiscalmente, né, tanto é que a questão da própria chamada Inconfidência Mineira, indevidamente chamada assim, né, ela ocorre por conta disso, ou seja, você está apertando, você está querendo mais ouro onde não tem mais. Então, até de forma clandestina, as pessoas vão começar a se deslocar para áreas que eram chamadas sertões proibidos. É o caso do Mão de Luva em Cantagalo, é o caso, né, da fundação mesmo de Resende, né, então eram caminhos, porque por Resende foi vindo por Aiuruoca, né, então eram caminhos que eram proibidos.
e que a coroa não queria por conta dos descaminhos. Descaminhos era o contrabando, né? Eles não queriam contrabando, perder por conta disso. Mas aí o que vai acontecer? A coroa acaba depois cedendo a partir de 1780, vendo da realidade, e começa, por exemplo, em Minas Gerais, a acontecer isso também, que é o quê? Reconhecer que novos territórios, aí tem novas descobertas e tal, e esse é um avanço sobre os territórios indígenas. E os indígenas têm que se defender. Então, aí você tem um período, principalmente 1780 a 1820, que em torno da Estrada Real, que era onde você tinha as primeiras sesmarias, você tem conflitos a ponto de o vice-rei mandar 100 armas para Vassouras, e Inácio Werneck, né, vai ser o cara responsável por montar as patrulhas para evitar que os indígenas fizessem ataques. Então, por exemplo, você tem um rio em Vassoura chamado Rio das Mortes, que ele é afluente do Rio Paraíba, ele começa ali onde tem estação de trem, onde é a antiga estação de trem, em que ali uma patrulha de 6 soldados foi atacada pelos indígenos que roubaram 6, de soldados foi atacado pelos indígenos que roubaram 6 armas e mataram 2 ali. Então os confrontos existiam. O José Rodrigues, antes, ele tinha ido para Cantagalo. Logo depois que Mão de Luva é preso, né, e a devassa lá, há uma mineração em Cantagalo, mas era uma mineração que já não deu. Então ele foi lá e teve contatos com os índios que existiam lá, os indígenas que existiam lá, que eram coroados, eram coropós, alguns puris também naquela região. Então ele já veio com essa ideia. A fazenda de Pau Grande era a única fazenda capitalista do Caminho Novo. Capitalista no sentido seguinte, era organizada, o irmão dele ficava na capital, era um grande... o irmão e o sobrinho eram o quê? Traziam escravizados da África, então eram traficantes de escravos, eram também comerciantes chamados de grosso trato, e eles tinham investimento capitalista, porque eles vieram, o Antônio Avelar, que vai dar a família Avelar, os barões de Avelar, não sei o quê, todos aqueles barões que tem ali depois e tal, são boa parte dessa família, e o Rodrigues ficava na organização dos territórios de fazenda, e o irmão ficava na questão do capital lá, e ainda tinha um outro, o Antônio Santos, que fazia uma articulação assim, né, transatlântica, né, não era uma coisa local. E a fazenda era a única fazenda de cana-de-açúcar grande de lá. Quando a gente visitou, tem umas madeiras de 300 anos, eu acho, lá, maravilhosas, bonitas, grandes, da época da fundação da fazenda mesmo. Né? Então, ele vai fazer o quê? Ele já vem com essa ideia, e quando ele chega ali, está vendo todos os vizinhos, né, armados e atacando, ele fala, pô, não dá. E aí tem os documentos até que mostram, ele é o único cara que quer fazer alguma aproximação pacífica com os indígenas. E ele faz isso durante 10 anos, os dois se entendem. Porque o Bocamã, do ponto de vista dos indígenas, também a gente vê, pô, eu não quero ver meu filho morto. Eu não quero ficar toda hora tendo confronto também. Chega um momento que você começa a pensar, ele como mais velho e tal, e ele vai trazer a aproximação de mais outros principais para lá, são 6. Ele vai trazer o grupo dos Araris, vai trazer Puris, vai trazer Pitó, Xumetá, Mitiri, todos esses grupos para se aproximar, para fazer essa paz. Né? E que está sendo ao mesmo tempo negociado. O Zé Cruz conversa com o ministro de Portugal, né? O mais esclarecido deles, que é o Rodrigo Coutinho, que era o cara que, por exemplo, botava um monte de intelectuais brasileiros para pesquisar a fauna aqui e mandar para lá para poder saber quais eram as riquezas do Brasil. Era o cara que vai proteger aqueles que foram perseguidos, né? Seja pela... E ele também foi um dos políticos de Portugal que negociaram esses acordos com a Inglaterra. Então ele foi um dos principais articuladores desse contato com a Inglaterra, desses acordos comerciais de Portugal com a Inglaterra. Que havia 2 partidos em Portugal, um que era anglófobo e outro era francês, francófono. Né? Tanto é que quando Napoleão começa a guerra e tal, tem um grupo que ainda tem a ilusão da adesão de Portugal fazer essa aliança com os franceses, mas quando eles viram que a monarquia espanhola caiu e era aliada do Napoleão, eles falaram, não é bem isso. Não. Pois é, exatamente. Então, por conta disso, esse Dom Rodrigo era um cara de muita importância e muita visão, porque você tinha ministros que eram verdadeiros idiotas, ministro Dom João VI, né? Que não era um ministério assim, então era mesmo. E além dos corruptos, né? Como tem... Isso já existia há muito tempo, né? Então, quando ele vai fazer esses acordos, ele está falando. Inclusive, o primeiro vice-rei, quando ele apresenta... Bom, aí você vai... O primeiro vice-rei, ele inclusive é desconfiado do Zé Rodrigues.
aí é quando a história realmente começa a ficar complicada para o José Rodrigues, porque quando ele resolve essa tentativa de contato amistoso com os indígenas, ele percebe que ele precisa dar uma estrutura para esses indígenas se sustentarem. De uma visão, obviamente, que hoje a gente diria equivocada, mas deles terem um aldeamento, nas palavras e na mentalidade deles, de civilizar os índios, né? Essa era a ideia que se tinha na época. E ele começa a procurar uma maneira de viabilizar a construção desse aldeamento, de ter subsídios do governo para que isso pudesse acontecer. E ele falava, olha, vamos investir nisso, porque a guerra, a violência, a guerrilha que está acontecendo, nenhuma fazenda vai para frente. Não tem como, é muito inseguro, né? Então, ele começa a buscar o apoio oficial do vice-rei no brasileiro, né? O vice-rei que era, como diz o nome, ele que comandava a colônia. E ele começa a insistir para o vice-rei mandar recursos para ele implementar a visão dele. Só que tem um problema muito sério nessa história, é que o José Rodrigues, ele era amigo de um militar chamado Joaquim José da Silva, que é o Tiradentes. Então, quando a Inconfidência Mineira é descoberta e tem a devassa, ele é arrolado na devassa, ele é formalmente investigado como conspirador. E o irmão dele, né? O irmão dele como conspirador. Então, aí a coisa já começa a complicar. Que é, como é que você pede dinheiro para fazer um aldeamento indígena, sendo que você é investigado por traição, como um separatista, né? Alguém que... Então, isso já é uma coisa que a história, a partir do segundo capítulo, vai lidar com isso. É essa situação de você depender de alguém que está te investigando, porque se tinha o medo de que o movimento separatista que aconteceu em Minas Gerais não fosse um fato isolado, tivesse braços e no Rio de Janeiro, na capital. Então poderia ser um movimento articulado. Então esse vice-rei, que é o Conde de Resende, ele foi colocado pelo governo português para governar o Brasil, porque ele era um cara linha dura. Ele é o cara que ia botar ordem na casa, ia acabar com essa bagunça de separar de Portugal. Justamente porque ele era um militar super linha dura. E, né, os documentos dizem que ele é uma pessoa de trato difícil, um cara bem difícil de se lidar, muito arrogante e tal. E, de repente, você tem um cara querendo dinheiro. Então as pessoas falam, cara, esse cara está fazendo uma milícia indígena. Ele não quer, né? Isso é mentira. Ele quer fazer um exército indígena, sei lá, né? Isso está articulado. E depois, logo depois, acontece a Conjuração Carioca, que é uma conjuração que muitos consideram que não houve a conjuração em si, mas era um grupo de intelectuais da sociedade literária que começaram a discutir livros censurados e proibidos. Livros iluministas, né? Rousseau, esses autores, que eram proibidos. Então, e esses intelectuais do Rio foram presos e um sobrinho deles estava no meio. Então, aí, na minha história, eu combino os personagens do sobrinho com o irmão né, eu faço uma junção desses dois personagens para a história ficar mais fácil, assim, né, ter mais fluidez na história. Mas é isso. Então, aí, de novo, a família está ali no meio de uma coisa clandestina, enfim, de uma investigação e tal. Então, e outra coisa interessante desses personagens é a contradição desses personagens, porque eles são homens do seu tempo, né? Então, esses intelectuais iluministas que pensavam a liberdade, que pensavam né, uma nova maneira de ver o mundo, o homem nasce livre e tal, muitos eram donos de escravos. Então,
há uma contradição interna entre esses personagens muito grande. Então, a história, em vez de eu tentar simplificar, e isso foi uma intenção minha ao escrever a história, era não tentar simplificar ou deixar a história muito maniqueísta. Então, esses são bons, esses são ruins, esse é o bonzinho, esse é o mau. Não, não tem ninguém bom, não tem ninguém bonzinho. São interesses econômicos, interesses políticos que se sobrepõem e visões ideológicas conflitantes, e que, quando a visão ideológica atrapalha a visão comercial, se dá um jeito retórico de conciliar coisas que são irreconciliáveis, né? Então, essa tentativa também de mostrar um pouco a mentalidade dos homens, dessa intelectualidade desse período, né? Quer complementar? É interessante ver o seguinte, eu acho que se a gente for perguntar aqui, alguém já ouviu falar da Sociedade Literária do Rio de Janeiro? Do Rio de Janeiro? Que era esse grupo de intelectuais que foi fundado na época do Lavradio, e que continuou até a época do Rezende. Num primeiro momento ele falou, não, tudo bem, se reúne aí os intelectuais, faz poesia de puxa-saquismo do vice-rei, do rei, porque era isso que também acontecia um pouco, mas também os caras faziam leitura dos jornais franceses, leitura dos textos e tal, e estava lá o Manuel Alvarenga, né? Você tinha cirurgião, ou seja, os caras que se formaram na Europa, né? Era o cirurgião, era o professor, era o professor de direito, era o professor coisa e tal, eram as pessoas, né? Era o estudante, como o caso do Marquês de Maricá, que era o sobrinho do Antônio Avelar e do José Rodrigues, né? Que estavam lá fazendo esse meio de campo e tal. Não que eles fossem fazer alguma coisa, mas falavam mal da religião, então isso era um absurdo. Falar mal da religião ali era crime de Estado. Falavam mal de vez em quando do rei, era para pôr. Então, mas falavam ali sem conspirar nada. Era aquele tipo assim, uma reunião de intelectuais conversando e tal. E aí eles foram denunciados. Passaram um tempo na cadeia, mas depois, mudando o vice-rei, foi dado perdão e não teve mais culpa. Mas é um movimento que mostra o interessante da circulação de ideias, né? Que esse período de 1780 até 800, você tem circulação de ideias. Por exemplo, você tem as primeiras lojas maçônicas clandestinas do Brasil, começam a se formar nessa época. A revolução dos alfaiates, chamada dos alfaiates, né? Ou seja, a principal revolução, que não foi a mineira nem essa, foi a dos alfaiates lá na Bahia, que os 4 foram enforcados, e que reuniu mais de 500 escravizados e libertos e tal, não sei o quê. Ela também tinha panfletos e coisas, né? Falando das ideias francesas. Porque o que você via, o quê? Você começava a refletir, e ela avançava até mais, porque ela propunha, inclusive, a libertação dos escravos, coisa que a Inconfidência Mineira não era bem assim, coisa que os outros intelectuais só estavam discutindo a questão da liberdade em relação ao rei e tal, né? Era o mais avançado, e inclusive a que a gente menos estuda, porque é essa que devia ser o símbolo principal, né, dessa transição. Diga. Fala aí. Eu acho muito interessante, assim, que eu falei, né, que você como um trabalho importante do quadrinho, né? Não existe colonização boa, não existe ideia de que existe colonizador bom. E existe uma outra palavra problemática, né, que é o discurso civilizatório, porque eu tenho um outro texto, você falou tudo bem, né, da questão da leitura da história com apelo, mas tem um texto do Freud que eu gosto muito, traduzido até de maneira diferente, o mal-estar da cultura. E ele era o mal-estar da civilização. Porque é justamente o problema da palavra civilização, né? Essas pessoas que traziam a civilização, você acabou já me respondendo um pouquinho antes, mas eu estava querendo falar de um tempo. Então, essas pessoas que falavam em civilização, né? O Marquês de Noir, de companhia, mesmo os dois personagens da literatura que aparecem na história, eles falavam em civilização, o Freud fala, muitas vezes a civilização ela se comportou como barbárie, na maioria das vezes.
essa civilização, ela se Uma galera que veio contra a regra, não comia com talheres até os muros chegarem. Pois é. Nunca foi civilização, sempre foi barbárie. Né? Isso que eu digo que essa colonização, exploração trouxe. Então, eu ia perguntar isso, porque o Tiradentes aparece ali, a certa altura do quadrinho, e ele também era ligado ao movimento, que ele era. Quem era esse personagem dentro da Inconfidência Mineira, que foi um movimento elitista também, porque eles se diziam católicos, mas eles estavam dentro das fazendas e praticavam tortura contra as pessoas escravizadas. Então, eles eram orgulhosos, eles eram cruéis. Quem era o Tiradentes nessa história, nesse contexto da Inconfidência Mineira? Quem era esse personagem? Olha, eu diria que ele era um cara que se radicalizou por conta até da sua situação, que ele não conseguiu promoção, né, de alferes e tal, porque era discriminado, porque ele era mulato, era filho de uma, eu acho que ex-escravizado ou for e tal, e ao mesmo tempo ele vendo aquelas ideias, ele se interessou e incorporou. Mas ele foi o boi de piranha, porque na verdade os caras deram dinheiro para sair, alguns deles, é o próprio caso do Antônio Ribeiro de Avelar, ele foi na Devassa, que é o irmão do Zé Cruz, e ele não aparece na Devassa, mas de forma não foi arrolado, né? Alguns, como por exemplo um comandante lá de Minas Gerais, também saiu fora, e o cara era um dos principais nessa articulação. Por que isso acontece? Porque evidentemente tem um acordo das elites, né? E quem sofre vai ser o bagrinho. E aí, no caso ali, foi o Tiradentes, que foi o cara que acabou assumindo, é isso mesmo. Que tal, foi o único e que foi o único executado. Os outros foram degradados, um se matou, que era um poeta, né? E os outros foram degradados. Então, você tem isso. Agora, a questão da civilização e barbárie. Eu acho que estão fazendo uma barbárie hoje em Gaza. Você impedir a comida e agora cortar energia e não ter água, significa que você, em 3 dias sem água, a gente morre. É isso que eles estão fazendo. Isso para mim é um escândalo, é um crime contra a humanidade. A mesma coisa fizeram com os Yanomami aqui. Você deixar grupos que são terroristas ligados ao garimpo, invadirem lá, prostituírem as indígenas, levarem uma série de doenças, matarem eles de fome. Veja, os indígenas aqui, da nossa história, como os de lá, bebiam água da onde? Dos rios. Se eu jogo mercúrio nos rios e mato todos os peixes, eu estou matando as pessoas de fome. Por que os Yanomami foram encontrados em situação de subnutrição grave? Por conta disso. Todos os rios em volta de algumas aldeias estavam poluídos. As pessoas morriam de envenenamento de mercúrio. O mercúrio atua direto no cérebro, enlouquece, faz outras coisas. Fora a questão de você não ter mais peixe e tal. Então, essas questões que ocorrem, a gente está discutindo de novo marco temporal. Quem tem que ter marco temporal somos nós e não os indígenas. Entendeu? Nós é que viemos depois, e o contrário. Né? O outro lá botou o pessoal para conversar, para falar sobre mineração interindígena, coisa que os indígenas não querem, e botou a indígena, que é justamente a única que é a favor disso, que é ligada aos grupos de extrema-direita, para colocar, para, né, ter posição. Foi um absurdo. Bom, desculpe, mas eu não posso deixar de me revoltar. É para isso. É para isso. Inclusive, exatamente. Inclusive, na região de Resende, teve guerra bacteriológica. Eles jogaram roupas com varíola para dizimar os índios. Porque, inclusive, por exemplo, os goitacás eram indígenas, assim, guerreiros extremos, assim. Eles eram muito fortes e muito voltados. Eles eram muito fortes, assim, como... muito treinados, assim. Então, tem relatos, assim, deles fazendo coisas quase sobre-humanas, de entrar no mar e caçar tubarão na mão, assim. Tem relatos dos padres falando coisas assim. Então, Portugal não conseguia matar eles, não conseguia. Inclusive, tem relatos, assim, que quando alguém fugia da cadeia, da prisão, estava preso e fugia da guarda, esses fugitivos entravam no território dos goitacás, porque sabia que a patrulha não ia atrás. Tem uma coisa muito importante, as pessoas talvez não tenham noção. Do território do Rio de Janeiro, somente o Rio de Janeiro foi avistado em 1501, somente em 1630 começaram a adentrar de Macaé para lá. Eles foram os únicos que derrotaram, não foram os únicos, mas no Rio de Janeiro, eles impediram a capitania de São Tomé, expulsaram
o donatário, expulsaram o filho do donatário e impediram, porque não deixava entrar no seu território, né? Então é um exemplo de luta muito importante. Eu quero saber de onde veio, o que faz, como come e se reproduz, e por que Bárbara dos Prazeres está aí. Sim, uma dos personagens é o seguinte, né? Quando eu comecei, o quadrinho começou a ter essa trama política de fundo, né? Porque para a gente entender esse processo colonizador, a gente tem que entender o processo político-econômico da história. Eu senti que a história deveria ir também para o Rio de Janeiro e ter ação no Rio de Janeiro. E eu comecei a estudar um pouco das figuras da época. E e tem histórias do folclore carioca desse período que são muito interessantes, assim, e pouco conhecidas. Uma das grandes lendas urbanas é uma personagem que eu incluí na história. Aí já na parte mais ficcional da história, né? Mas até as partes ficcionais que eu coloquei na história, elas são baseadas em fatos reais também. Não necessariamente, né, aparecem aqui, estão ligados à questão indígena, mas também tem um fundo histórico. E uma das personagens que aparece é uma prostituta que trabalhava na região central do Rio de Janeiro, chamada Bárbara dos Prazeres. Ela era uma portuguesa que, segundo consta, matou o marido em Portugal, veio para o Brasil, chegou aqui, ela, enfim, para ganhar vida, ela começou a se prostituir. Ela, dizem, é muito bonita. E aí ela arrumou um namorado, que talvez fosse o cara, o gigolô dela, alguma coisa assim. E ela mata o cara também. E é uma figura assim. E ela circulava, ela atendia a nobreza e tal. Então, no período da minha história, ela ainda é jovem e bela, e ela entra na trama aí, na trama, digamos, aí que eu criei, ficcional da história. Outros personagens históricos também entram, e ela tá nessa história, porque essa personagem ficou muito famosa depois do período da minha história, porque ela continuou prostituta por muitos anos. E ela começou a envelhecer. E começou um monte de doença, e, enfim, imagina, né? E eu acho que ela foi com as tropas na Guerra da Cisplatina, para atender as tropas, umas coisas assim. E ela, depois de um tempo, ela começou a não ter mais clientes. Então, ela queria recuperar a juventude dela e a beleza dela. Então ela foi num feiticeiro, alguma coisa assim, e esse cara, um cigano, e aí é o momento que a história se confunde com a lenda, né? A gente não sabe até quando é verdade, até quando ela foi... Pois é, porque os indígenas são muito fortes, né? Ela é fichinha perto do que se faz hoje. Não, pois é. Qual é a história? Que esse cigano falou com ela que se ela se banhasse no sangue de crianças, ela rejuvenesceria ou ficaria imortal, alguma coisa assim, e recuperaria a beleza dela. E, de fato, no período, começou a ter um caso policial de várias crianças desaparecidas. Tanto na rua quanto na roda dos enjeitados da Santa Casa, né? Porque quem tinha um filho e não queria, punha na roda, girava a roda, ia lá para dentro da Santa Casa e ia embora. Ela ficava perto da roda, quando girava, ela girava de novo e pegava a criança. Não, pois é. Não. Vai lá. Infelizmente, não. O que acontece? Há registros policiais sobre isso. Bom, a Bárbara, quando ela veio para o Brasil, ela veio com o marido, matou o marido aqui porque tinha um amante, depois o amante começou a aborrecer ela matou o amante também, e para ganhar vida ela foi se prostituir ali no Arco do Teles. Tanto é que eu levava as turmas lá, e falava, aqui tinha a Bárbara dos Prazeres. Ela ficou conhecida como a bruxa do Arco do Teles. E aí o que acontece é que ela vai... Você tinha ciganos, grupos ciganos no Rio de Janeiro que ficavam ali na Praça Tiradentes. E ela vai se consultar com a cigana, e a cigana indica um caminho para ela. E aí começa justamente assassinato de bebês acontecerem na cidade.
E só termina esses assassinatos quando me parece que ela morre. Aí não se sabe porque a polícia começou a ir atrás, mas não conseguiu comprovar. E parou quando ela parou. Na verdade, eles acharam um corpo, acho que em 1840 e poucos, um corpo de uma anciã que estava com o rosto desfigurado, boiando, assim. E ela estava irreconhecível, não tinha DNA, não tinha nada disso. E algumas pessoas disseram que era ela. E nesse momento acabou a morte de crianças. Então há indícios ali, não há nada comprovado, mas que poderia ser mesmo aquele corpo ser dela e ela ser responsável. Só que a lenda se transformou de que ela está viva até hoje, que ela conseguiu a imortalidade e ela assombra o Arco do Teles na Praça 15. Aí tem gente que fala que... Aí virou lenda urbana, que você passa de madrugada lá sozinho, escuta ela rindo. Ela está mais para frente na história, né? Então, assim, voltando aqui só um pouquinho, né? Tem esse contato aqui, né, com os indígenas, né, o Bocamã, que é esse grande líder, e essa tentativa. Uma coisa que a história tem, vocês vão perceber, é um pouco de nudez. Mas é importante para a narrativa da história, porque quando você vai, né, querer civilizar os índios, a primeira coisa aprende o português, adota a fé católica e põe uma roupa aí, para de andar pelado. Então, o fato de... E isso mostra na história deles terem que começar por esse contato, ter que pôr roupa, também já começa aí a cultura deles ser apagada. Né? Então, para de se pintar, para de se... Né? E você começa a adotar a vestimenta ocidental, o europeia. O etnocídio. Que é quando você... Imagina, vocês todos falam português. Aí chega aqui um ditador, né, e fala, agora só todo mundo vai ter que aprender inglês para ser igual lá nos Estados Unidos. Vai ter que todo mundo praticar a religião XYZ. E vai ter que todo mundo se vestir a uma moda completamente diferente para nós e acabar com o carnaval. Imagina que é isso que aconteceu com os indígenas, porque as suas festas foram proibidas, as suas formas de vida foram coisas, a sua língua, como por acaso, a língua, no caso do Puri, a gente fez um vocabulário da língua Puri que se falava aqui no Vale do Paraíba, eles começaram a ser proibidos, seus filhos começaram a ser obrigados a falar o português e tal, e eram reprimidos e tal. Vocês pensam o seguinte, desde o Pombal, o diretório é de 1759, até a Constituição de 1988, os indígenas eram proibidos de aprender a sua língua. Isso foi uma conquista recente. Senão, nós tínhamos muitas línguas, muitas delas morreram por conta, entre outras coisas, dessa brutal repressão à língua. A língua significa um conhecimento, uma forma de relação com o mundo e uma forma de relação com o que tem em volta. Né? E essas perdas foram brutais. Você tinha 1000 e poucas línguas aqui no Brasil quando houve essa trombada com os povos europeus, e hoje em dia você tem aí cerca de 260. Né? Muitas delas sendo recuperadas, com o pessoal que está recuperando a língua Puri. Os Puris aqui estão ressurgindo por conta disso. Você falar da questão de pagamento dessa cultura, a gente está aqui numa escola de arquitetura, né? Hoje a gente vivendo tanto essa preocupação, essa necessidade urgente de mudar tudo, né? Você falou da época onde estava tudo se mudando lá na Europa, ao final do século XVIII. Curiosamente, astrologicamente, estamos vivendo a mesma conjunção astral da Revolução Francesa, eu acho que não é por acaso também, enfim, papo holístico. Mas é um momento da arquitetura, eu acho que resgatar esse sábio conhecimento sobre matéria-prima, saber respeitar a distância dos rios, incluir a vegetação dentro esse resgate cultural, falado através dali dentro de uma faculdade de arquitetura, futuros construtores das casas dos meus netos, se assim tivermos, bom, acho isso fundamental. Pois a gente tem aqui, um dos professores do nosso curso é o professor Fernando Minto. Ele é especialista em arquitetura de terra.